Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos reunidos, mesmo que virtualmente, para refletirmos à luz da doutrina espírita sobre os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos que Allan Kardec nos trouxe através das obras basilares que nos dão o esclarecimento e o sustentáculo para as nossas vidas. Nesse momento, então, antes de iniciarmos as nossas reflexões, gostaríamos de um minuto ou alguns breves segundos de reflexão e agradecimento a Jesus por esses momentos tumultuosos que estamos passando e com galhardia, coragem e, sobretudo, muita fé, haveremos de vencer. Muito obrigado. Que Jesus nos ampare, nos guie e que os bons espíritos possam nos intuir nesses momentos que vamos passar juntos. Meus queridos, o convite que nos foi feito é para falar sobre Jesus e o Evangelho. E nós começamos a refletir um pouco sobre a questão dos evangelhos. Sabemos que quando os evangelhos foram elaborados pelos evangelistas Marcos, Lucas, Mateus e João, Jesus já havia partido, já havia desencarnado, havia sido crucificado. E ele deixou essas mensagens e que ao longo da sua existência os apóstolos foram compilando, foram copiando, foram escrevendo e compilando, unindo aquelas informações para a posteriori nos lançarem os evangelhos. Pois bem, nós sabemos muito bem que hoje, passado mais de 2000 anos, a necessidade da vivência evangélica se faz premente, se faz com que nos obriga praticamente a praticarmos, a exemplificarmos aquilo que a letra dos evangelhos nos trazem. Por que estou dizendo isso? Porque Jesus, a priori, ele usava sempre uma linguagem muito singela, muito simples, que utilizando algumas situações da natureza humana, da própria natureza do ambiente, citava exemplos e verbalizando aquilo, ele trazia para a massa que os observava a teoria do ensinamento. Muito bem. Só que ele, além de ensinar a teoria, ele, com toda a sua sapiência e humildade, ele colocava em prática. E aquilo, a questão de colocar em prática fazia, muitas vezes, que aqueles que o observavam, sem o conhecer da profundidade dos seus ensinamentos, se sentiam ofendidos e irritados, não aceitando que um homem sem nenhuma posse, porque Jesus, como diz Joana de Ângeles, não tinha nenhuma pedra para debruçar a sua cabeça, ele não era proprietário de nada, e aí já é um dos primeiros ensinamentos que ele nos deixa, ou seja, que não precisa que sejamos proprietários de grandes bens materiais para sermos pessoas bem-aventuradas, sermos pessoas bem-sucedidas, sermos espíritos libertos. Não, muito pelo contrário, quanto mais apegado à matéria somos, mais atrasados no sentido de adiantado ou atrasado, mais atrasado na caminhada evolutiva nos tornamos. Não que seja proibido ter,
Não, senão Deus não permitiria que tivéssemos. Mas a valorização desses bens é que tem que ser avaliado. Voltamos a 2000 anos atrás. Então, aqueles que observavam Jesus fazendo aquela demonstração, não de exibicionismo, não, mas de vivência evangélica, ficavam ofendidos, ficavam magoados e começavam a persegui-lo. Como aquele homem fazia isso? Um homem sem, em tese, sem cultura, sem posse, sem representatividade junto à sociedade romana ou à sociedade da época, poderia estar manifestando ensinamentos que tirado da onde? Muito bem. Sabemos muito bem que a palavra, o verbo expressado, ele é de grande significação para o ensinamento. Esse é um jargão que existe em nossa linguagem, em nossa vida, que a palavra ela educa, mas o que de fato arrasta multidões é o exemplo. Por isso Jesus ensinava verbalizando, juntava as pessoas, ensinava, falava e depois praticava. Esse então é o nosso grande desafio. É chegado o momento de vivermos o Evangelho. Vivermos o Evangelho do Cristo. Que é isso? É nos tornarmos pastores, nos tornarmos fanáticos, como muitos costumam dizer que o espírita é fanático, que o espírita é isso, o espírita é aquilo. Não, não. Viver o Evangelho é entender a síntese que Jesus estava querendo nos dizer. Não é para que nós andemos descalços no chão. Não precisamos mais disso. Atravessando longas jornadas, longas distâncias, melhor dizendo, para levar o conhecimento ou levar o esclarecimento a alguém. Hoje nós temos o advento da internet, como estamos usando hoje. Não que sejamos possuidores de grande conhecimento para levar para grandes massas, não. Mas não precisamos sair caminhando. Hoje nós estamos, eu, por exemplo, estou aqui no meu quarto de estudos em minha casa, falando com um número X de pessoas, sem a necessidade. Mas seria falsear, seria negligenciar a prática evangélica se tudo que eu estiver falando ou tudo que eu falo, tanto na sociedade espírita como na sociedade civil ou no meu seio familiar, falasse e praticasse lá na rua, no meio da mesma sociedade, a prática diferente daquilo que eu estou falando. É isso que Jesus nos convida, para que nós tenhamos uma consciência evangélica e venhamos a praticar aquilo que está nas letras do Evangelho e em todas as informações ao nosso alcance. Voltamos a dizer, a palavra educa, mas o que arrasta multidões é o exemplo. E foi por causa disso que Jesus, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, se tornou o espírito mais elevado. Foi reconhecido como o espírito mais elevado que Deus enviou para os homens. É na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta quem foi que Deus mandou como modelo, que Deus ou quem foi que Deus mandou como modelo, exemplo, modelo e guia para a humanidade. E os imortais respondem a ele com uma resposta sintética: vide Jesus. É a esse homem que devemos seguir, é a esse homem que devemos nos espelhar, é a esse modelo que nós temos que conseguir chegar perto. Desta forma, nós buscando entendimento cada vez maior e sempre estudando, buscando esclarecimento, nós nos deparamos com uma obra magnífica que nós pedimos a permissão dos irmãos e das irmãs para coletarmos algumas frases, alguns parágrafos
a respeito. A obra é psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Joana de Ângeles, Luz nas Trevas. Talvez alguns dos irmãos já tenham tido a oportunidade de lê-lo. E é no capítulo 1, o uso da palavra, que nós queremos hoje aproveitar para refletir sobre prática e teoria. Porque o Evangelho do Cristo, ele foi construído primeiramente, como disse, em cima da teoria, em cima do ensinamento verbalizado. E depois, através dos exemplos, Jesus ensinava, colocava sua chancela de pedagogo, de ensinador, de professor, de mestre. Desta forma, inicia assim Joana dizendo: o instrumento de alto significado é o verbo, é a palavra, que faculta a comunicação e a convivência entre as criaturas. É através da comunicação verbal. Jesus, o excelso mestre, abrindo a boca, enunciou as mais belas palavras jamais ouvidas na terra. Tomou um grão de mostarda, insignificante, e transformou-o num poema de singeleza, num hino de referência da fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, quem conhece o grão de mostarda, ele é quase um pixel, uma linguagem da informática. Tão pequenininho, mas se nós tivermos, diz ele, se nós tivermos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis, ele disse, podereis arrastar montanhas. E os incrédulos ficaram parados. Como? Como que eu vou tirar essas montanhas daqui para ali, como dizia Jesus? Era uma linguagem figurada. Ele estava querendo dizer que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena que fosse, nós poderíamos mover montanhas, as montanhas dos nossos problemas, vencer as nossas limitações através da fé, através da certeza inabalável da assistência, a certeza inabalável de que nós estamos num caminho evolutivo, numa caminhada evolutiva de espírito, que nada iniciou nessa encarnação, bem como nada se encerrará nesta encarnação. Essa é apenas mais um degrau, mais uma etapa que através da fé, mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, nós venceremos. Por isso nós falamos que os momentos são tumultuosos que estamos vivendo. São de grande dúvida, são de grande medo, por que não dizer? Afinal de contas, estão sendo bombardeados por todos os lados, por meios de comunicação, nos colocando medo. Mas e a nossa fé onde está? Onde está a nossa fé? Na certeza incondicional de que tudo que está ocorrendo está certo, está correto. Temos nós que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Não adianta nós falando analogamente ao que Jesus ensinou e o que ele praticava. Nós vamos dizer, cuide-se, não corra risco. Nós estamos falando. Aí nós vamos para a rua e vamos correr risco, vamos fazer aglomerações, vamos fazer tudo o contrário daquilo que estamos falando. Mais adiante, Joana fala então das bem-aventuranças. E numa linguagem muito própria, ela pinta uma tela mental, uma tela em nossa mente, daquele dia em que Jesus reúne-se com uma grande massa de pessoas, que naquela época deveria ser o quê? 100, 200 pessoas, se fosse isso tudo. E diz assim: no entardecer inesquecível, num monte bordado de sol poente, compôs a mais harmoniosa ode, o mais harmonioso poema, a bem-aventurança, alterando a estrutura do pensamento sociopsicológico e comportamental da humanidade. Vejam só, Gandhi
referindo-se às bem-aventuranças, ele disse que se todos os livros da terra fossem rasgados ou fossem queimados, fossem perdidos, mas se as bem-aventuranças se mantivessem, nada estaria perdido. Para nós entendermos a profundidade dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, nos falando das aflições. Ainda ontem, em fazendo o Evangelho em nosso lar, caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio, que foi uma orientação do Espírito as emoções me apertam quando falamos sobre isso. Santo Agostinho, falando sobre o mal e o remédio. E nós vamos então entendendo o porquê que nós temos que saber conviver com essas dores. São esses ensinamentos que o Cristo nos traz através dos evangelhos que fazem com que nós nos tornemos não espíritos mais descompromissados, muito pelo contrário. Nós nos tornamos espíritos mais comprometidos, responsáveis pelos nossos atos. Mais adiante, Joana nos fala nesse capítulo dizendo que esse poema que modificou os sentimentos humanos e rompeu a cortina de sombras dos preconceitos do passado, enquanto exaltou os humilhados, os perseguidos, os abandonados, os esquecidos, os esfaimados, os infelizes em geral, oferecendo-lhes a herança da paz e a fortuna do reino dos céus. Para que nós sejamos os herdeiros de tudo isso, desse ensinamento, o que nós temos que fazer? Além de estudar e buscar o entendimento além da letra fria, adentrando nos ensinamentos, refletindo, parando, lendo, observando, assimilando, degustando, fazendo com que aquilo entre na nossa corrente sanguínea. Esses ensinamentos começam então a entrar no nosso cotidiano e nós começamos então a entender e observar a vida de uma forma mais clara, mais límpida. Principalmente nos momentos de dificuldade, que são os maiores que nós temos em nossa existência. Afinal de contas, sabemos nós que a felicidade não é desse mundo. Mas a felicidade relativa pode ser. A felicidade plena só haveremos de atingir quando chegarmos ao estágio de espírito puro, espíritos ditosos, felizes. Lá nada mais nos perturbará. Nada. Mas enquanto houver a necessidade de nós estarmos reencarnando na Terra para vencer as nossas limitações, sim, a felicidade não é desse mundo. Ela tornar-se-á realidade para nós a cada momento em que nós vencermos as nossas dificuldades e não voltemos a cair nos mesmos erros. Porque uma coisa é você vencer a dificuldade, o que ontem eu fiz de errado, caiu a ficha, não faço mais. Passada uma semana, você cai de novo, na mesma armadilha. As dores voltam. E quando voltam, voltam potencializadas. Voltam potencializadas, mais fortes. Por quê? Porque antes você teve a oportunidade e venceu. Por que caiu de novo? Esse é o desafio. É acertar, corrigir o passo e não voltar a errar. Não foi assim que ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério? Vá e não tornes a pecar. Ele não julgou. Não tornes a pecar. Porque senão as consequências, hoje, uma leitura mais clara à luz da doutrina espírita, vamos entender. Sim, se você errou, viu, observou o erro, foi perdoado ou foi anistiado, e mais adiante você repetir, o que
vai lhe acontecer? As penas serão muito mais severas, tanto dos homens quanto da sua consciência. Esse é o Evangelho que Jesus nos oferece hoje, através da doutrina espírita, tendo uma visão da vida do espírito, não da vida do homem apenas. Eu, por curiosidade, dei uma zapeada em alguns pontos e a gente nota bem a diferença de outras religiões quando falam em evangelhos, com relação à doutrina espírita. Eles tratam basicamente as questões do mundo. E a doutrina espírita nos eleva para outro patamar, nos tirando do mundo, olhando o mundo de forma que nós vamos entender com muita tranquilidade o que é o planeta Terra. O que é o planeta Terra para nós espíritas? É um hospital-escola. É exatamente assim que a doutrina espírita nos ensina. Então, conclui falando sobre a palavra, Joana dizendo: com o brilho de cada palavra, compôs as novas e alegrias que permanecem com o roteiro mais seguro para a vivência da plenitude. Com as palavras, Jesus começou então a ensinar os homens a viver mais tranquilamente, viver, compor a sua própria obra, lapidar as suas próprias, ou edificar as suas próprias obras. Quando, na obra de Humberto de Campos, A Boa Nova, que o capítulo 1, se não me falha a memória, o encontro de Jesus com o sacerdote Hanan, ele diz que estava passando por a cidade com o propósito de construir o reino de Deus, edificar o reino de Deus, e não foi entendido pelo sacerdote, que o sacerdote então começou a caçoar dele e perguntava a ele com quem afinal ele pensava contar para tão difícil empresa, a construção do reino de Deus. E ele disse, através dos mais humildes, dos mais simples, fazendo já alusão àqueles que estavam mais afeitos aos ensinamentos que futuramente lhe traria. Hanan voltou então a caçoar, dizendo barbáries, entendendo que aquela linguagem que Jesus estava usando era a construção civil de grandes torres, grandes castelos, um grande reino, assim como Judas imaginava que seria esse a construção do reino. Esse seria o rei que eles aguardavam. E Jesus disse: a construção do reino de Deus é algo que tem que ser construído no coração dos homens. É isso que os evangelhos e o evangelho de Jesus vêm nos trazer. É a solidez para que nós construamos em nosso coração o reino de Deus, com a tranquilidade, com a paz de espírito, com a certeza incondicional do amor de Deus por cada um de nós. Quando Jesus disse que estava partindo e para lá, para onde ele estaria indo, estaria preparando o terreno para aqueles que o seguissem, falando aos apóstolos, era isso que ele estava dizendo. Que ele estava construindo, deixando o seu legado e construindo na espiritualidade uma condição para que quando o espírito liberto fosse para lá, que é para onde nós iremos, chegando lá, nós vamos conseguir estudar mais, trabalhar mais, nos tornarmos melhores do que hoje somos. Com uma nova oportunidade, nos darão mais uma vez a oportunidade da reencarnação, que é somente através dela que vamos rompendo os laços dos nossos penduricalhos, da nossa ignorância, da nossa limitação espiritual. É através do convívio harmonioso, através da prática incondicional da caridade, do amor, a prática incondicional da lei do amor para com todos os nossos semelhantes. É desta forma que vamos vencer.
É desta forma que, debruçado sobre o Evangelho do Cristo, esse manancial de ensinamentos, que nos dá, da mesma forma que a doutrina espírita nos dá, a opção, nos dá a sugestão de caminho, não nos impondo nada, mas nos expondo o certo e, contrariamente a ele, o errado. A opção é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Nós escolhemos o caminho, bem como nós somos os responsáveis pelos reflexos positivos ou negativos do caminho que seguimos. O capítulo que Joana nos fala é maravilhoso e eu sugiro que vocês que nos ouvem hoje, nos assistem, se tiverem maior curiosidade, busquem ler essa obra. E nós queremos encerrar com a última estrofe, para sedimentar as nossas reflexões desse encontro. Jesus e suas palavras. Medita nos seus ditos efeitos, imunizando-te contra o mal que ainda se demora em ti, transformando-o em compaixão e solidariedade. Vejam só, as palavras do Cristo é um convite para meditação, para que nós transformemos todo o mal que ainda existe em nós em compaixão e solidariedade. Ninguém na terra é incorruptível, diz ela. Somente ele o conseguiu. Somente Jesus. Faze tuas as palavras dele e torna-te bem-aventurado também. Meus irmãos, a tarefa nunca foi dita a nós que seria fácil. Jesus, quando fez o convite, ou melhor, quando um jovem chegou até ele e disse o que precisava fazer para ganhar a vida eterna, Jesus disse a ele: vá, venda tudo que tens e me segue. Doe aos pobres, venda tudo que tem, doe aos pobres e me segue. Esse jovem está até hoje lá, ficou congelado, porque ele não conseguiu entender que aquilo que Jesus estava lhe oferecendo, a plenitude espiritual, era mais importante do que os bens materiais que ele possuía. E ele era grande possuidor de bens materiais. E foi por isso que Jesus falou desta forma, para colocar essa dicotomia, esse conflito que hoje muitas vezes nos assola. O que fazer? A quem seguir? O que priorizar? A doutrina espírita, como falamos, ela não nos impõe, ela nos expõe situações em que nos oferece caminhos. Somos nós, que ainda, a exemplo daquele jovem, estamos aprisionados, porque nós não conseguimos adentrar ainda com a profundidade e clareza de esclarecimento nos ensinamentos dos evangelhos ou do Evangelho do Cristo. Façamos, meus irmãos, o exercício da fé, para ver se a nossa fé é realmente do tamanho de um grão de mostarda. Mas que não seja do tamanho de um grão de mostarda. Seja metade de um grão de mostarda, já é um começo. Vamos regando para que essa sementinha comece a crescer e a nossa fé comece a ficar mais robusta. Em a nossa fé se tornando mais robusta, nós nos tornamos mais corajosos para nos livrarmos dos atavismos, dos preconceitos, e vamos praticar lá fora, não somente no nosso seio familiar, mas lá fora, onde a máscara da sociedade burla muitas coisas. Vamos exemplificar, vamos mostrar através do nosso comportamento que o Evangelho do Cristo começou a ser tatuado em nosso espírito. Façamos nesse momento de reflexão, que estamos chegando próximo à data comemorativa do nascimento dele, um momento de reclusão,
de adaptação do nosso espírito aos ensinamentos do Mestre. Sigamos em paz. Muito obrigado. Que Jesus, o benfeitor da humanidade, nesse final de ano, nessa data comemorativa, possa abraçar a todos nós, nos dando a paz de espírito, a fé, a tranquilidade de seguirmos nosso caminho com coragem e retidão. Muita paz a todos. Muito obrigado.